feche seus olhos, vamos estar orando mais uma vez. Paizinho amado, nós te agradecemos por ter nos trazido a esse lugar. Nós sabemos, Pai, que muitas vezes o nosso coração, enganoso como é, tenta nos impedir de estarmos aqui, mas mais uma vez o Teu Espírito falou mais alto que a nossa carne e nos trouxe até esse lugar. E nós te agradecemos, Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor sem fim, que nos alcançou e continua a nos alcançar todas as manhãs, porque temos a plena convicção, de acordo com a Tua palavra, que é pelas Tuas misericórdias que nós não somos consumidos. Então, Pai, nessa noite pedimos que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para tratar os nossos corações, para falar aos nossos corações e fazer com que a gente saia daqui um pouco mais parecido com o Teu Filho amado Jesus. É em Teu nome que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Pega na mão do teu vizinho aí, chama ele para sentar. Então, esse vizinho que você pegou a mão, fala com ele assim: não é só fazer. Teve gente que não falou. Vamos de novo. Não é só fazer o que tem que ser feito. É fazer o que tem que ser feito do jeito que tem que ser feito. Vamos de novo. Não é só fazer o que tem que ser feito. É fazer o que tem que ser feito do jeito que tem que ser feito. Amém? A gente já pode fechar os olhos, orar e passar para circular, né? E vocês vão meditando nisso daí. Brincadeira. Eu queria falar hoje sobre 3 pessoas: Caim, Uzá e Judas. Vocês sabem o que essas 3 pessoas, o que esses 3 personagens da Bíblia têm em comum? Caim viveu no começo, a Bíblia narra, né, o começo da história, perpassa pela história de Caim. Uzá, mais ou menos no meio da Bíblia, você pega ali Crônicas, 2 Samuel, fala de Uzá, filho de Abinadab, e você vê Judas no Novo Testamento ali, no final da história de Jesus aqui na Terra, tem o desfecho também da história de Judas. E vocês sabem o que esses 3 personagens têm em comum? Quem sabe, levanta a mão aí. Você vai saber. Eu deixei a dica, tá? No começo na frase, já tem a dica do que esses 3 personagens têm em comum. Mas eu quero convidar você para abrir a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 4, no versículo 1. E nós vamos ler do versículo 1, Gênesis 4, versículo 1, até o versículo 7. Gênesis 4, 1 ao 7. Amém? Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim agricultor. Aconteceu que ao fim de certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado, fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Essa semana aconteceu algo bem interessante comigo que me fez lembrar desse texto. Essa semana teve um dia que eu comprei um negócio para comer em casa lá e precisava ser feito no forno. E assim, como a gente é mais velho um pouco, né, talvez vocês não tenham essa mania, mas quem passou dos 30 tem essa mania de guardar a panela de gordura no forno. Quem tem essa mania aí? Talvez na casa de vocês deva ter. A gente frita ali um negócio e para não jogar aquele óleo fora de primeira, você guarda ali no forno para a próxima fritura, né? Tampa direitinho. Enfim.
Aí guardei a panela de gordura, a gente guardou a panela de gordura no forno e precisamos usar o forno essa semana. Aí deixamos a panela no cantinho, que a nossa casa é pequena, nosso apartamento é pequeno, no canto entre a geladeira e a parede, que é um corredorzinho que vai para a área. Aí a gente tá ali, dormimos, né? Esqueci de botar a panela no forno, a panela ficou ali no chão. No outro dia, Estevão acordou, Dani tinha ido trabalhar. Eu fico o primeiro tempo da manhã, o Estevão fica sob minha responsabilidade. Aí ele acordou como de costume, tirou a roupinha dele suada e foi levar para a área para botar na máquina de lavar. Com 3 anos, tá? E você aí com 20 não tem coragem de tirar a tua cueca do banheiro e botar na área de serviço. Mas deixa quieto. Vamos seguir em frente. Aí Estevão foi levar a roupa dele para a máquina de lavar. O que aconteceu? Ele chutou a panela de óleo que estava no caminho. Aquele óleo derramou, fez aquela sujeira, e eu fui lá e eu elogiei ele por ter feito o que deveria fazer, né? Levar a roupinha suja dele para a máquina de lavar, e chamei a atenção dele por ele não ter prestado atenção no caminho a ponto de ter chutado a panela e feito aquela sujeira. E falei, agora a gente vai ter que limpar, olha só o que você fez, poderíamos brincar, poderíamos fazer outra coisa, agora a gente vai ter que parar para limpar. Você precisa prestar atenção no que você está fazendo. Aí ele fechou a cara, ficou chateado, fechou a cara, correu para o quarto dele, subiu na cama, cruzou os braços e ficou fazendo bico. Eu lembrei de Caim na hora. Eu não rejeitei o Estevão por causa daquilo ali. Eu simplesmente chamei a atenção porque é algo que já estou treinando ele, incutindo no caráter dele, para que ele seja alguém que faça não só o que tem que ser feito, mas que também faça da maneira que precisa fazer. Não adianta você fazer várias coisas boas e destruir outras coisas para fazer aquelas coisas boas. É necessário que a gente tenha cautela, que a gente consiga discernir, entender como fazer cada coisa que principalmente Deus nos chamou a fazer. E assim, pode parecer duro, né? Uma criança de 3 anos, pode parecer às vezes até avançado, né? Para uma criança de 3 anos, mas ele responde muito bem. Então, na medida que ele responde, a gente vai sempre colocando um pouco a mais, porque eu acredito que quanto mais a gente prepará-lo, mais longe ele vai poder ir. Então, a gente não vai limitar aquilo que a gente sabe que ele consegue fazer por conta das outras crianças que estão ao redor dele, que são limitadas. A gente continua esticando, continua ensinando, continua educando. Depois eu fui lá na cama, a gente conversou, dei um abraço nele, elogiei ele mais uma vez por ter levado a roupa para a máquina de lavar e expliquei para ele, agora a gente vai ter que limpar, aquilo lá ficou uma sujeira só e a gente vai perder tempo naquilo lá. Quando a gente não limpa, ainda vai sobrar para a mamãe limpar, que foi o caso, né? Foi a mamãe que limpou, nem foi eu que limpei. Então a mamãe teve que chegar e ainda limpar aquilo lá. E é interessante que com Caim foi muito parecido. Deus rejeitou a oferta de Caim, mas antes de Deus falar que rejeitou a oferta de Caim, Deus fala que rejeitou também Caim. Mas não rejeitou ele para sempre, rejeitou ele naquele momento. Deus rejeitou Caim naquele momento porque a oferta que Caim trouxe ao Senhor não era uma oferta que honrava a Deus. Caim trouxe simplesmente uma oferta dos seus cereais, ao cabo que Abel trouxe o melhor, trouxe as primícias para o Senhor, também a gordura desses animais ao Senhor. E esse é um pouco, né, da história de Caim. Vamos lá para usar e depois a gente vai linkar essas 3 histórias. Abre sua Bíblia em Samuel, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. Segunda Samuel 6. Eu vou ler do verso 1 ao 7 também. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Olha só, tinha 30.000 pessoas reunidas. Davi se levantou
e com todo o povo que tinha conseguido, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova, carro 0 quilômetro para trazer a arca de Deus, né? E a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam. Então tinha 30.000 pessoas, uma carroça nova e muita alegria, tinha aí instrumentos, tinha adoração, né? Então Davi e a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos de madeira de faia, como harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à ilha de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por esta irreverência, e Uzá morreu ali ao lado da arca de Deus. Parece pesado, né? Mas se você parar para pensar, eu não sei ao certo quantos anos tinha nem o Uzá e nem Caim. Mas eu sei que Caim passou a vida inteira no jardim, passou a vida inteira ali com Adão, passou a vida inteira ali com Eva. Então Caim conhecia o Senhor, tanto que ele levou as ofertas. Eu creio, né, que Caim conheceu a Deus durante toda a vida dele, e ele levou a oferta da maneira que ele levou. E Uzá, a arca da aliança ficou na casa de Abinadab, pai de Uzá, cerca de 60 anos. 60 anos. Então, provavelmente, se não ficou durante toda a vida de Uzá, ficou durante boa parte da vida dele. Então, ele sabia o que era aquela arca, o que representava aquela arca, o que aquela arca tinha de tão especial, porque era um utensílio, né, da casa de Deus, a qual a própria presença de Deus se manifestava nela. E a casa de Abinadab prosperava por conta da arca. Na verdade, todos os lugares que a arca passava, aqueles lugares prosperavam. Depois desse acontecido aqui, Davi fica com medo de levar a arca para Israel por conta do acontecido. Ele deixa na casa de Obed-edom, e a casa de Obed-edom prospera. A arca da aliança no Antigo Testamento, os sacerdotes levavam a arca nos ombros, nas frentes da batalha, porque essa era a instrução de Deus, e todas as vezes que eles levavam a arca de Deus nos ombros, à frente da batalha, Israel vencia, porque era o próprio Deus indo à frente da batalha através da arca da aliança. E é interessante que a arca, quando ela foi construída lá em Gênesis, lá em Êxodo, se eu não me engano, no capítulo 37, no versículo 37, acho que está nos primeiros versículos ali, quando fala da construção da arca, em Gênesis 37, quem estava construindo a arca segue a instrução de Deus de colocar 4 argolas nas bordas da arca, 2 à frente, uma de cada lado, e 2 atrás, e nessas argolas foi enfiada 2 varas, uma de cada lado. Eu não me lembro a madeira, mas era revestida de ouro essas varas. E essas varas, uma vez postas na arca, era necessário que elas não fossem retiradas. E era através dessas varas que os sacerdotes levariam a arca do Senhor. Ninguém poderia tocar na arca. A arca era levada pelas varas e pelos sacerdotes. Não adianta você comprar um carro novo e querer levar a presença de Deus. Não é um templo novo que vai levar a presença de Deus. São sacerdotes. A presença de Deus não foi feita para ser colocada dentro de 4 paredes. A presença de Deus não foi feita para ser colocada no lombo de um boi ou de um jumento. A presença de Deus, ela ela existe para ser carregada por mim e por você,
que somos nação santa, sacerdócio real. Então não adianta você querer colocar a presença de Deus no lugar ou em uma coisa, porque nós, como sacerdócio real, precisamos carregar a presença de Deus nos nossos ombros, em todos os lugares que a gente ficar, em todos os lugares que a gente passar, a todas as pessoas que a gente encontrar. Nós somos, hoje, o sacerdócio real. Deus faz essa obra através da minha vida e da tua vida. Então, era correto ter adoração? Sim. Era correto ter festa? Sim. Afinal de contas, quantos anos a arca ficou longe, fora da cidade do povo de Deus, ficou longe de Israel? Mas era necessário que essas coisas acontecessem da maneira que era para acontecer. O povo ia dançando, 30 mil pessoas tocando instrumentos e dançando à frente do carro de boi. Por que não levar a arca nos ombros como deveria ser levada? Então assim como Caim, que levou a oferta ao Senhor, que era o que deveria ser feito, Davi também levou a arca, estava levando de volta a arca a Israel, que era o que deveria ser feito. E o sacerdote, o Uzá, que estava ali conduzindo a arca, né, através daquele carro de boi, ele também tentou proteger a arca de Deus, o que era também, era o que deveria ser feito. Só que tanto Caim quanto Uzá fizeram o que tinha que ser feito da maneira que não era para fazer. Não era para carregar a presença de Deus da maneira que eles carregaram. E também não era para ofertar ao Senhor da maneira como Abel ofertou. E para a gente amarrar essas 3 histórias aí, quero pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Mateus. A gente vai ver um pouquinho da história de Judas. Mateus 27. Mateus capítulo 27. Nós muitas vezes queremos levar a presença de Deus da maneira que achamos certo, quando Deus já deixou bem claro como nós devemos conduzir a presença dEle. Mateus capítulo 27, vou ler o versículo 3 até o 5. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Se você estiver anotando, para você dar uma conferida depois, o capítulo 13 de João 13, versículo 27, Jesus ali na ceia, Pedro pede a João, que estava com a cabeça reclinada sobre o peito do mestre, para perguntar a Jesus quem o trairia. E Jesus fala: aquele que eu der um bocado de pão, esse vai ser o que vai me trair. E Jesus, quando entrega esse pedaço de pão a Judas, a palavra de Deus diz que Satanás entra em Judas e Jesus diz a ele: vá e faça o que tem que ser feito. Às vezes a gente olha para a história de Judas e fala: um absurdo, um homem que traiu Jesus, um homem que trocou Jesus por 30 moedas de prata. Posso te falar, muitas vezes eu e você trocamos a presença de Jesus por muito menos do que 30 moedas de prata. A gente trai ele por muito menos do que Judas traiu. A diferença é que muitos de nós aguardamos, esperamos para ver o que Deus tem para as nossas vidas. Ao passo que Judas, ele entrou num remorso tão forte,
ao ponto de se enforcar, ao ponto de terminar com a própria vida. Hoje, como a pastora falou aqui, né? É tão difícil ficar 20 dias sem internet. É tão difícil ficar 20 dias sem TV, sem redes sociais. Por que isso é tão difícil? Será que estar com Deus, será que a presença de Deus não é melhor do que essas coisas? Ou será que a gente ainda não conhece a Deus, a gente não conhece a presença de Deus? A gente olha para Judas e fala, por que ele fez isso? O próprio Jesus fala, vai e faça o que tem que ser feito. Era necessário que Judas morresse. Aliás, era necessário que Judas traísse a Jesus. Porque era necessário que o Cristo padecesse, morresse pelo meu pecado e pelo seu pecado. Jesus não morreu porque Judas traiu ele. Jesus morreu porque nós pecamos. E sempre que há pecado, há necessidade de derramamento de sangue. Então Jesus, como sumo sacerdote, como uma oferta de pecado, por toda a eternidade, se doou pelo meu e pelo seu pecado. Não foi a traição de Judas que matou Jesus. Foi o meu e o seu pecado. Então, quando eu olho para a história de Judas, ele fez o que deveria fazer. Mas ele não esperou o tempo que era necessário esperar para que ele fizesse o que deveria ser feito da maneira como deveria fazer. Às vezes eu penso que... Eu fiquei pensando nisso hoje, né? Isso mexeu demais comigo. Se Judas tivesse 3 dias depois estado com Jesus, imagina o que Jesus poderia ter dito a Judas. Eu acredito que seria uma das maiores histórias de perdão de toda a palavra de Deus. Se Judas tivesse aguardado o Cristo ser ressuscitado. Eu imagino Jesus chegando para Judas, assim como ele chega para Pedro. Pedro nega Cristo 3 vezes. Depois Jesus chega e pergunta a Pedro se ele o ama na mesma quantidade de vezes que Pedro negou a Jesus. E tem uma coisa muito interessante nessa passagem, que Jesus ele não viu ali só a questão do negar. Ele trouxe à tona a realidade do coração de Pedro. E quando Jesus pergunta a Pedro pela primeira vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? A pergunta de Jesus é o amor ágape, é o amor, a palavra ali no grego é agapaus, que é o amor incondicional. Então Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? Pedro responde, sim, mestre, tu sabes, sim, Jesus, tu sabe que eu te amo. E Pedro responde com amor filéu, um amor de amigo, tipo, você sabe que eu gosto do Senhor. E na segunda vez, Jesus faz a mesma pergunta, com a mesma palavra, e Pedro responde da mesma forma. Jesus pergunta com amor ágape, e Pedro responde com amor filéu. E na terceira vez, Jesus já pergunta com uma palavra diferente. Jesus usa a palavra filéu. Fala, Pedro, tu me amas? Ou seja, Pedro, tu gosta de mim? Pedro fala, Jesus, tu sabe todas as coisas. Então o coração, aquele coração, né, de Pedro, que não, eu nunca vou te negar, eu nunca vou desviar, eu nunca vou desistir, eu vou sempre anunciar o teu nome. Pedro estava iludido, porque quem está de pé tem que vigiar para não cair. Eu estou aí durante já uns 20 dias, né? Falei para algumas pessoas, estou fechado para balanço. Eu até relutei para estar ministrando aqui hoje. O pastor tinha pedido para ministrar semana passada, né? Falei com ele que eu estava fechado para balanço. Estou analisando muita coisa na minha vida para continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, mas fazer da maneira que Ele quer que eu faça. E parar de pegar aquilo que aparece como necessidade, né? Que quem é proativo, tudo que aparece à frente
ele bota a mão para fazer. A gente precisa parar de botar a mão naquilo que Deus não chamou a gente para fazer e fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer e da maneira como Ele nos chamou para fazer. Então, durante aí, já faz uns 20 dias que eu não ministro célula, não ministro para fora, não tenho ministrado pré-adolescente. Então, ontem, né, eu nem ia ministrar o louvor no para fora também, mas Diego falou que não ia. Aí acabou que eu fui, cheguei lá, Diego estava lá. Mas enfim, eu tenho tentado evitar, porque eu quero sondar o meu coração e ver aonde de fato está a minha motivação para fazer as coisas que eu tenho feito pelo Senhor. Eu não quero só fazer, eu quero fazer do jeito que Ele quer que eu faça. Então assim, eu fico imaginando, né, se depois desses 3 dias, esse encontro com Jesus e Judas, como que seria? Eu vejo que Jesus ia chegar para Judas e falar assim: Judas, eu te perdoo, porque o que você fez era o que deveria ser feito. De uma forma ou de outra eu ia ser traído, de uma forma ou de outra eu ia ser morto, porque era necessário que eu morresse, não só para você ser perdoado, mas para toda a humanidade ser perdoada. Só que não aconteceu, então a gente fica no campo da especulação. A gente não consegue realmente imaginar o que aconteceria se de fato Judas tivesse um encontro com Cristo antes de tirar a própria vida. E às vezes a gente pensa, né? Pecado é errar o alvo, é fazer aquilo que não agrada a Deus. Mas Tiago fala, Tiago capítulo 4, no versículo 17, ele fala que a gente saber o que deve fazer e não fazer é pecado. Ou fazer aquilo que a gente sabe que deve fazer de uma maneira que a gente não deveria fazer é pecado. Então Tiago deixa bem claro, né, que a gente não é só fazer, o pecado não é só fazer, não é só errar o alvo, né, mas é ir para o alvo de uma maneira diferente que Deus te mandou ir para o alvo. Nós precisamos entender que o caminho de Deus, mesmo com tanta opção, tanta oportunidade no YouTube e inúmeras igrejas, denominações, o caminho de Deus ele continua estreito. E não adianta a gente enlarguecer a porta tentando facilitar a entrada, porque as pessoas vão entrar e não vão conseguir caminhar, porque a porta você pode até conseguir enlarguecê-la através de, vamos colocar, de estratégias humanas, de festas, de eventos, de conferências, enfim, são várias estratégias, não estou dizendo que essas coisas são ruins, mas a peneira passa, porque o caminho é estreito, e a peneira é o próprio caminho. Então às vezes a gente fala assim, temos 200 milhões de habitantes, 50 milhões de evangélicos e 60 milhões de desviados. Será que de fato esses 60 milhões tiveram um encontro com Cristo? Lógico que tudo isso vai sempre ficar no campo da especulação, mas como a gente cantou aqui, né? Cara, quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Eu olho aqui pra galera, eu vejo várias pessoas aqui que já caminharam comigo um tempo atrás, desviaram e voltou. E eu tenho certeza, o meu trabalho com pré-adolescente sempre foi baseado nisso, marcar os pré-adolescentes. Por quê? Porque eu tenho certeza que quem realmente for marcado, se o mundo não ceifar a vida dele, ele volta. Ele volta. Porque quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Às vezes, eu vou viver, vou experimentar, vou sair, vou dar um rolé, vou pegar fulano, ciclano e tal. Não vai conseguir ter felicidade. O coração vai estar sempre pesado, sempre com saudade do Santo dos Santos, sempre com saudade da presença de Deus. E se não for tarde demais
por conta dos acidentes, por conta de várias coisas que acontecem quando as pessoas estão fora, né? Ele vai voltar. E assim, posso dizer que eu já vi centenas de pessoas voltando. Tá certo que alguns voltam cheios de carrapicho, cheios de problemas, com traumas que talvez, não que Deus não seja capaz de perdoar, Deus perdoa, mas a própria pessoa tem dificuldade de se perdoar, a própria pessoa tem dificuldade de abandonar aquilo ali. E, enfim, outras coisas também, às vezes já aconteceu, né? De acidente, voltar mutilado, sem perna, voltar com problemas de saúde, voltar com HIV, voltar, enfim, voltar de várias maneiras diferentes. Mas pode voltar que Jesus te aceita, te limpa, te restaura, e a gente está aqui para fazer parte desse processo. Amém? Amém? Então, o que Judas usar e Caim tinham em comum? O que Judas, Uzá e Caim tinham em comum? Os três, no final da sua vida, fizeram o que tinha que fazer. No final não, né? Os três, no decorrer da sua vida, fizeram o que tinha que fazer. Só que eles fizeram da maneira errada. Eles não fizeram do jeito que tinha que fazer. E trazendo para nós hoje, para minha vida e para a tua. Caim viveu, cara, com Adão e Eva. Adão estava ali todo final de tarde com o Senhor. Caim foi levar a oferta direto ao Senhor. Imagina o que era isso. Adão, pai ali de Caim, eu creio que deva ter ensinado o filho a respeito de Deus. Imagina o que deveria ser isso. O Uzá ficou 60 anos com a Arca da Aliança na casa dele. Imagina o que é você ter a presença de Deus, que Deus não estava como está hoje, habitando em nós através do Espírito Santo. Deus se colocava no meio do povo dele através daquela arca. Era dessa forma que Deus se manifestava. E o único lugar do mundo que tinha a presença de Deus era a casa de Abinadab, pai de Uzá, durante 60 anos. Esse cara, será que ele se acostumou com a presença de Deus? A ponto de, não, Deus é meu parceiro, Deus é meu brother, Deus é o cara, Deus, não, eu posso tocar a Deus de qualquer maneira. Será que foi isso que aconteceu? Eu não sei. E Judas? Cara, Judas viveu com Jesus, andou com o mestre, estava com Jesus em todo o tempo, estava ali na última ceia com Cristo. Como que pode esses caras não fazerem as coisas que deveriam ser feitas da maneira que deveria fazer? Mas o problema não é o erro. O problema é que às vezes o erro não nos dá tempo de consertar, como foi no caso de Uzá. Mas no caso de Judas e no caso de Caim, dava para ter consertado. Caim não precisava sair e matar o seu irmão por inveja. Ele poderia ter humildemente olhado para o Senhor e falado assim: entendo o que o Senhor fez, entendo o que o Senhor disse. Ou então simplesmente ele poderia ter saído da presença de Deus sem falar nada, ao invés de emburrar o rosto e ir atentar contra o seu irmão. Ele poderia ter voltado ao seu campo, trabalhado e lavrado a sua terra para tirar daquele lugar alimentos ainda melhores, fazer como seu irmão Abel fez, trazer das primícias para o Senhor. E eu tenho certeza que assim como Deus aceitou Abel e as suas ofertas, Deus também aceitaria Caim e as ofertas dele. Só que não. Deus chama a atenção de Caim, e Caim vira as costas para Deus e faz aquilo que Deus disse que ia acontecer com ele caso ele não entendesse. Deus fala: Caim, o pecado está à porta. O pecado está batendo a sua porta, mas cabe a você dominar contra ele.
Hoje Deus fala isso para muitos aqui. Eu tenho plena convicção no meu coração que Deus sussurra no teu ouvido através do Espírito Santo. Você sabe que o pecado está batendo a tua porta. E o que eu estou falando, o que Deus está falando para você, não é para te chatear, para você emburrar a cara e enfiar o pé no pecado. O que Deus está falando para você é para te alertar. O pecado está à porta, mas você consegue dominar contra ele. Porque não existe pecado que venha sobre a nossa vida que não seja possível a gente sair da situação. Porque antes do pecado vir, Deus já providenciou o escape. E o pecado, né, como Tiago capítulo 1 fala, o pecado ele é gerado por causa das nossas vontades, por conta dos desejos, da iniquidade do nosso coração. E quando ele é gerado no nosso coração, ele nos conduz, ele pode nos conduzir à morte. Então, o que bate ao seu coração hoje? Não precisa esperar um apelo. É no teu lugar. Fala, Senhor, eu quero ouvir a tua voz e quero correspondê-la, porque eu desejo fazer o que o Senhor quer que eu faça da maneira que o Senhor deseja. Porque às vezes o pecado vem, ele entra e a gente continua achando que Deus vai receber a nossa oferta. Aí vem no culto, vai à célula, vai no acampamento, mas está com aquele pecado que não permite que você ofereça algo agradável a Deus. Você não consegue dar o que deveria ser dado ao Senhor, porque você foi assediado pelo pecado, está enredado por ele. E como usar? Será que a gente acostumou tanto com a presença de Deus que a gente não consegue mais ter reverência ao Senhor? Hoje, eu sempre fui muito crítico, a respeito de algumas músicas, a respeito de algumas coisas. Hoje eu tento ser um pouco mais flexível, porque eu entendi que por mais que eu tente oferecer uma música boa para Deus, algo realmente que Ele mereça, eu nunca vou conseguir oferecer algo que Ele realmente mereça. Então a letra da música tem que ser, porque senão Deus não recebe. Aí eu fico pensando, o que eu posso oferecer de música, ou o que eu posso oferecer de tão bom assim para Deus? Aí não tem, aí eu fiquei um pouco menos seletivo, vamos colocar assim, porque antigamente eu odiava música que chamava Deus de, como é que é? Você, essas músicas, eu só quero ver você, até dá pra cantar nesse fundo que tá tocando aí. Essas musiquinhas, que trata Deus de uma forma mais contemporânea, vamos colocar assim. Mas eu pensei, cara, essas músicas não deveriam ser propriamente a nossa adoração ao Senhor. Independente se trata de Senhor, de você, essa música deveria ser o start que nos leva à verdadeira adoração ao Senhor. É só um empurrãozinho, só para tirar a gente da inércia. É tipo assim, vai dar a primeira nota, vai cantar a primeira frase, e daí em diante é o que está dentro do teu coração ao Senhor. Não é a canção, é o que está dentro do teu coração. Uma voz bonita, um arranjo legal, um conjunto de vozes que consiga fazer algo agradável, talvez agrade os nossos ouvidos, mas não soe como adoração a Deus. Porque pode ser que a gente está fazendo o que deve ser feito da maneira que Deus não quer que a gente venha fazer. Então hoje, como Deus tem me confrontado, como Deus tem trazido essa reflexão ao meu coração, eu vim aqui, compartilhar não de algo novo, eu creio que não é novo, não de algo que Deus quer fazer com vocês, mas de algo que Deus quer fazer
com a gente. Sondar o coração para ver se tudo que nós temos feito o que deve ser feito e da maneira que deve ser feito. Amém?